Boa noite, estamos realizando mais um episódio do Fórum Permanente da Política Nacional de Resíduos Sólidos, hoje, dia 11 de agosto de 2020, praticamente estamos a 10 anos e 9 dias da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e vamos discutir um instrumento fundamental, para a sustentabilidade dos serviços, que é a logística reversa, E hoje à noite estamos trazendo 3 convidados muito especiais, 3 pessoas que militam nessa área, que trabalham, obviamente, com focos diferentes, mas que vão trazer uma contribuição fundamental para o debate qualificado, que tem sido a tônica do Fórum Permanente da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Estamos na trilha 3, episódio 8. Muito em breve estaremos encerrando os 10 episódios que compuseram esse fórum, trouxemos os principais especialistas nacionais, inclusive internacionais, para discutir temas tão relevantes para a gestão integrada de resíduos sólidos no Brasil. Lembrando que esse fórum é uma realização da Decora Eventos, dentro de instantes já passo a palavra para a Edna Câmara, para dar as boas-vindas, e da RPG Reinfra Consultoria. E temos o patrocínio da Ecofor, da Marquise Ambiental, da Quer e do Sebrae. Temos hoje, e novamente que eu não falei ainda, mas eu agradeço a presença do Fabrício Soller, da Jaqueline Faustino, da Sara Pianoski, e aí, obviamente, a Sara, na sequência, a Edna, ela vai apresentar os currículos, vai apresentar os nossos palestrantes, e agradeço também a todos vocês que estão aqui nos assistindo, um público cativo, nós temos pessoas aqui do estado do Ceará, pessoas de todo o país, representando os diversos setores que trabalham com resíduos sólidos. Então, eu gostaria de passar, antes de passar a palavra à Sara, gostaria de passar a palavra à Edna Câmara para que ela possa dar as boas-vindas em nome da Decora Eventos. Boa noite ao Alceu, boa noite a todos. Me chamo Edna, como o Alceu já me apresentou, estou aqui representando a Decora, que junto com a Reinfra, consultoria, a gente está nessa promoção aí desse webinar. Hoje nós já estamos na terceira trilha, episódio 8, São episódios, como o Alceu falou, com públicos bem razoáveis, quantitativos e qualitativamente. Então, eu gostaria muito de agradecer aos convidados que aqui estão conosco, o professor Fabrício Soller, professor advogado, consultor e organizador de Código dos Resíduos, a doutora Jaqueline Faustino, que é promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente do Ministério Público do Ceará, e a senhora Sara Pianoski, que é engenheira ambiental e sanitarista da Secretaria do Meio Ambiente. Então, sejam todos bem-vindos. Esse tema de hoje é super importante, a gente vai falar de logística reversa ou logística inversa, que aí é um tema considerado, inclusive, um instrumento de desenvolvimento econômico e social, porque ele traz um conjunto de ação de reaproveitamento de resíduos e aí diminui o impacto no meio ambiente. Então, toda essa temática é muito interessante, de ser discutida, e não haveria de ser diferente, porque todas as edições aqui do webinar foi realmente tratado temas muito relevantes. Então, também gostaria de convidar todos que estão aqui presentes no canal da Decora, para que a partir de amanhã nos sigam no canal do Instituto Futura, onde também estaremos com outro evento. É um seminário de 2 dias, não é um webinar, é um seminário que será nos dias 12 e 13 de agosto, com temáticas transversais também de muita importância, como a questão da transposição do Rio São Francisco, o escoamento na produção, comércio exterior, logística integrada e turismo, fontes de financiamento, cooperativismo e sustentabilidade. Então, esses temas todos serão tratados a partir de amanhã nesse nosso seminário, através do canal do Instituto Futuro. Convido a todos vocês, curiosos e da área, enfim, que estejam aqui, que possam nos seguir e nos acompanhar a partir de amanhã, às 9 horas. Tá bem? Obrigado. Então, boa noite, obrigada a todos vocês. Repasso a palavra para o Alceu. Não sei se ele vai repassar para a Sara ou se a Sara já entra. E aí, desejo aqui um ótimo debate para todos vocês. E obrigado por terem aceito o convite. Obrigado, Edna. Na verdade, só recapitulando, nós estamos na trilha 3. Nós dividimos os 10 episódios em 3 trilhas, discutindo os impactos da pandemia, discutindo a retomada da normalidade, e agora estamos na trilha 3, que é olhar para o longo prazo, soluções para a gestão de resíduos sólidos,
Tivemos no episódio anterior a discussão do coprocessamento, hoje a logística reversa. O episódio 9 vai tratar da participação privada e o 10º da capacitação para a gestão integrada de resíduos sólidos. Então, Sara, agradeço mais uma vez o seu aceite para poder estar mediando e conduzindo esse debate e passar a palavra para vocês. Estaremos aqui assistindo, aqui mais com as câmeras, né, fechadas, né, prestigiando, né, mais um debate de qualidade que é realizado por esse fórum. Obrigado e boa noite. Nós nos veremos ao final do evento. Boa noite, obrigada ao seu, obrigada a todos. Na verdade, eu gostaria de iniciar agradecendo pelo convite, né, ao seu. Assim, eu sei que você é uma pessoa que já está com uma longa trilha aqui na área de resíduos, mas me sinto honrada em participar desse evento e com duas figuras que eu admiro muito. A doutora Jaqueline Faustino, que aqui no estado do Ceará tem atuado muito positivamente para essa agenda de resíduos e, em especial, o meio ambiente com o CalMace, e o professor Fabrício Soller, que, assim, para mim, eu tenho visto seus vídeos, suas atuações, eu sei onde você já trabalha atualmente, mas queria que vocês se apresentassem um pouquinho, assim, da trilha de vocês, como foi isso profissionalmente, e, assim, iniciar esse momento, nós dividiremos em 5 momentos, tá? Atualmente, nós estamos com 44 pessoas ao vivo. Peço que se identifiquem. Gostaria aqui de registrar a presença de as pessoas que acabaram de se identificar. No caso, nós temos aqui o Clodoaldo, que ele é superintendente de um consórcio aqui do estado do Ceará, superintendente do consórcio de Comares, Nazareno Carlos, do Parambu, Ceará, e Carlos Vanger, de Almeida Maia, também secretário executivo do consórcio de gestão integrada do Vale do Jaguaribe, o Sergipe. Então, eu gostaria de iniciar, na verdade, assim, nós teremos a fala do Fabrício e da doutora Jaqueline, seria um momento de 10 minutos, tá certo? Então, assim, eu gostaria de que cada um se apresentasse um pouquinho e que dissesse um pouco, na verdade, eu gostaria de começar com o Fabrício, falando sobre esses 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu sei que você tem muito conteúdo aí para compartilhar com a gente, mas se você conseguir fazer uma súmula de tudo, eu sei que você fala super rápido. Eu coloco os vídeos sempre na velocidade avançada, mas com você eu ponho na velocidade normal aqui. Mas, assim, nós temos diversos instrumentos que foram lançados recentemente, Fabrício, e, assim, Política Nacional fez agora 10 anos, mas nós tivemos um novo marco do saneamento, que acho que é muito relevante para a nossa discussão de agora. Temos diversos instrumentos voltados diretamente para a logística reversa, mas, assim, você tem dito isso, eu tenho dito isso, a doutora Jaqueline também. A logística reversa, ela é um dos pilares da economia circular. Então, a gente poderia começar um pouco essa conversa a respeito disso. E, doutora Jaqueline, eu acredito que você também tenha muito o que trazer aqui para a nossa discussão, mas eu queria que você trouxesse um pouco da atuação do Ministério Público frente a isso. Não só aqui no estado do Ceará, mas a nível de Brasil. O que a senhora pode também contribuir aqui para o debate? Então, Fabrício? Vamos lá. Primeiro, boa noite. Queria agradecer aqui, reiterar o agradecimento pela oportunidade de estar aqui no Fórum Permanente da Política Nacional de Resíduos. Agradecer na pessoa aqui da Sara, da doutora Jaqueline e de toda a equipe aqui envolvida, os patrocinadores, apoiadores do encontro, a Decora Eventos e Ambientações, Marquise, Sebrae, todo mundo que está envolvido aqui, RPG Reinfra e Ecofor. Bom, primeiro, esse agradecimento, e vou tomar a liberdade, vou só começar, Sara, vou me apresentar e fazer um balanço bem rápido do que eu imagino da Política Nacional de Resíduos, eu estou muito também ansioso para ouvir a doutora Jaqueline. Eu tenho até uma visão com relação a consórcios, e eu queria ouvi-la. Esse é um ponto que eu preciso aprender bastante, eu escuto muito, tenho uma certa ainda resistência à operacionalização do consórcio, e certamente vai ser uma oportunidade ímpar aqui para a gente bater um papo. Meu nome é Fabrício Soller, sou advogado, sou especialista em gestão ambiental, tenho MBA em infraestrutura, sou em direito e dou aula em cursos na pós-graduação da PUC, GV, entre outras faculdades, em direito ambiental, resíduos e compliance ambiental. Sou sócio do escritório que chama Felsberg Advogados e sou consultor da ONU, da CNI e para o Banco Mundial em estudos de resíduos no Brasil.
Então, para tratar, eu queria fazer um balanço da política nacional de resíduos sólidos nos últimos 10 anos. Né? Eu acho que nós temos motivos a comemorar e motivos a lamentar. Com motivos a comemorar, na minha opinião, é o fato de hoje você ter uma política que é de conhecimento público, todo mundo sabe o que é resíduo, ou pelo menos conhece, sabe que tem uma regulação própria. Pode ser que não tenha enforcement, né? Não tenha controle e fiscalização, mas a lei ela é de conhecimento público, de conhecimento geral, não só dos especialistas da área, mas dos municípios, dos operadores privados, o envolvimento das cooperativas. Então, é uma lei que, na minha opinião, pegou no Brasil. Nós temos sistemas de logística reversa regulamentados hoje no país. Nós tínhamos já, antes da Política Nacional de Resíduos, fluxos como agrotóxico, pilhas e baterias, óleo lubrificante, pneus, já regulados por resoluções do CONAMA, leis e decretos. E depois da publicação da Política Nacional de Resíduos, a partir de 2010, nós temos de embalagem, logística reversa de embalagem, óleo lubrificante, lâmpadas, embalagens em geral, embalagem de aço, bateria, eletroeletrônico e medicamentos. É lógico que é um processo gradual de implementação de sistemas de logística reversa, mas eu, particularmente, acho que é um motivo a comemorar, a celebrar que ele está aí. Agora é um processo de ampliação e, mais do que isso, resguardar que esse processo seja permeado pela isonomia, que cumpra a logística reversa fabricante, importador, distribuidor e comerciante. Muitas vezes participo de alguns debates, algumas análises, e, infelizmente, recai apenas num elo da cadeia, geralmente na indústria. E aí eu vou dar um exemplo aqui de pilhas e baterias. Hoje nós temos aproximadamente 150 marcas de pilhas e baterias, pilhas alcalinas, e hoje o sistema de logística reversa é arcado por 10, 15 empresas. Bom, se o cidadão quer logística reversa, se o consumidor, na verdade, quer logística, tem que ter clareza que isso tem um custo embutido. E aí você tem que ter um sistema a ser gradual e ser implementado em todo o território nacional. Eu, particularmente, não sou das análises europeias ou dos comparativos europeus, porque só para você ter uma ideia, comparação, nós estamos logística reversa território, né, e transporte de lixo. Então, quilometragem, é a logística de transportar resíduo no país. Só para vocês terem uma ideia, Brasil, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, 210 milhões de habitantes. Nós somos 13 vezes maior que a França. Temos 3 vezes a população da França. Que a Suécia, nós temos 20 vezes o tamanho da Suécia. E temos 23 vezes a população da Suécia. A Alemanha, nós temos 23 vezes o tamanho da Alemanha e quase 3 vezes a população. Portugal, nós temos 100 vezes o tamanho de Portugal e 20 vezes a população. E por que eu estou colocando isso? Porque logística é transporte de resíduo em território. Então, isso tem um custo, com uma infraestrutura no Brasil que ainda é deficiente. Então, assim, por isso que eu celebro, ainda que tenha uma análise crítica, né, que os sistemas poderiam ser mais eficientes, eu celebro o fato de ter a regulação e agora temos que acompanhar. Fatos a lamentar da política nacional. Talvez eu resumiria a 3 municípios que usam lixões. Nós estamos em 2020. A primeira regulação que proibiu o lixão no país é de 1950, que era um código que dispunha sobre questões sanitárias. 1953, 54, por aí. Nós estamos em 2020. Nós temos 3 mil municípios usando lixões. O que mais que nós queremos? Onde nós vamos chegar dessa forma? Então, veja. Então, quando a gente fala dos pontos, dos prós e contras, eu acho que a política está sendo implementada. Veja, nos últimos tempos, agora, recentemente, nós passamos a ter o Sistema Nacional de Informações Integradas em Resíduos, que é o SINIR. Temos o MTR, que é o Manifesto de Transporte de Resíduos, uma plataforma para gerenciar o resíduo todo o território nacional. Tivemos a regulação da logística de medicamentos, tivemos a de eletroeletrônicos, ou seja, as coisas estão caminhando. Agora, o que não está caminhando são os municípios. Me desculpa, 3 mil municípios usando lixões em 2020, nós temos que ter bons argumentos para sustentar essa operação até hoje. Aí,
Eu falei da década de 50. A doutora Jaqueline está aqui, não me deixa mentir. A Política Nacional de Meio Ambiente é de 81. Proíbe poluição. A Constituição Federal é de 88. Reitera esse ponto. A Lei de Crimes Ambientais é de 98. O Decreto de Infrações Ambientais prevendo multa de 50 milhões é de 2008. Nós estamos em 2020. E sabe o que a gente ouve? Que a Política Nacional deu 4 anos para eliminar os lixões. Veja, não deu. O prazo não é para eliminar lixões. O prazo é para encaminhar rejeito para aterro sanitário. Esse é o prazo da lei. Encaminhar rejeitos para aterros sanitários. Lixões já é o proibido, de longa data. Não é de agora. Então, acho que assim, em síntese, para começar o pinga-fogo e o bate-bola aqui com a doutora Jaqueline, contigo, Sara, eu acho que essas são algumas considerações iniciais para aquecer os tamborins. Obrigada, Fabrício. Já tenho aqui umas perguntinhas para você, mas vou passar aqui a fala para a doutora Jaqueline, por favor, doutora. Tem que ligar seu microfone, espera aí só um minutinho. A senhora consegue ligar daí? Não, ainda não tá. Ele é aqui. Pronto, agora foi. Agora tá me ouvindo? Sim. Tá, ok. Perdão, é que eu não sei muito, eu não sou muito familiarizada com essas lives, e apesar de sempre comigo, doutora Jaqueline, a outra vez também. Pois é, apesar de ser um caminho sem volta, né? Esse isolamento, ele trouxe essa necessidade para que nós possamos usar essas plataformas digitais, elas vieram realmente para ficar, mas eu confesso que eu ainda estou me adaptando a esta nova realidade. Então, meu nome é Jaqueline Faustino, eu sou promotora de justiça aqui no Ceará, estou coordenando há 4 anos o Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Planejamento Urbano do Ministério Público Estadual, que é o setor que promove as ações estratégicas no âmbito do Ministério Público como um todo, acerca desta matéria, e também dá suporte às promotorias de justiça. Então, nós desenvolvemos projetos com base no nosso planejamento estratégico, cujos temas são escolhidos a partir de um fórum social que é realizado pela administração geral da instituição, no qual a população como um todo ela indica quais são os temas e que ela gostaria que o Ministério Público atuasse de uma forma proativa e não somente reativa na perspectiva dos procedimentos e reclamações que são protocolados na nossa instituição. Então, dentro deste nosso planejamento estratégico, nós temos os nossos projetos, não é, que tratam sobre a gestão de resíduos sólidos, porque este foi o tema selecionado pela população, pela comunidade, apesar de vários outros temas de igual importância que existe na matéria ambiental, de modo que, além das outras atuações que nós trabalhamos, a questão da crise hídrica, a questão da fauna, né, maus tratos com animais e tudo, as outras matérias correlatas à matéria ambiental e planejamento urbano, dentro deste contexto, a gestão de resíduos sólidos, ela vem como carro-chefe da nossa atuação. Então, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite, né, da Decora Eventos, parabenizar a Sara, porque essa é a segunda vez que nós estamos, não é, Sara, num momento como esse, e você nos deixa assim, muito à vontade na condição da fala, ao Alceu, que é o nosso grande técnico, que sempre nos socorre, sempre discutimos questões mais técnicas, saindo um pouco das questões jurídicas, e ao professor Fabrício, pessoa em face da qual eu vim também aprender, professor. O senhor vai nos ensinar aqui, compartilhar um pouco dos seus conhecimentos, porque a matéria é complexa e nada melhor que ouvir as palavras de da academia, né, na sua pessoa que é um professor. Então, falando um pouco sobre essa questão, o que é que nós temos?
A política realmente é de 2010, né? Então, no âmbito do Estado do Ceará, o Ministério Público ele atuava de uma forma muito individualizada. Cada promotoria de justiça ela instaurava dentro da sua comarca os seus inquéritos civis e fazia a sua cobrança de forma individualizada diretamente do gestor. E aí, professor, a partir de que momento que nós começamos a mudar um pouco a nossa atuação e ver uma evolução mais concreta desta política? A partir do momento que nós passamos a cobrar do poder público de uma forma geral, a partir do momento, na realidade, que a gente verificou que os nossos municípios, eles estavam com uma extrema dificuldade de executar de forma individualizada a gestão de resíduos sólidos, né? Então, o senhor falou sobre a questão do consorciamento e gostaria de ouvir, inclusive, a nossa opinião acerca dessa forma de implantação da gestão de resíduos. Então, a nossa prática, ela percebeu que os nossos municípios, eles não avançavam. Então, por mais que o promotor ajuizasse as ações, e nós temos várias ações tramitando, mas a gente ganhava, mas não levava. Você já deve ter visto essa frase, que você obtém a sentença, mas a política em si, ela não é efetivada. Então, a partir do momento que a gente começou, não é, a abrir e ampliar um pouco a nossa percepção e ver que o governo do Estado ele poderia avançar um pouco mais na política do consorciamento, na efetivação desses consórcios, e a partir do momento que o Ministério Público ele se aproximou um pouco dessa forma de implantar a política, então a gente começou a ver que a coisa, de fato, ela começou a avançar. Então, hoje, eu, particularmente, eu sou uma pessoa que acredito no consorciamento, eu não vejo outra possibilidade para o Estado do Ceará, penso que poucos municípios teriam condições hoje de fazer a implantação da sua gestão de forma individualizada, né? Apenas os municípios maiores, com um desenvolvimento econômico mais sólido, mas no âmbito regional eu não vejo como os pequenos municípios poderiam, de forma individualizada, executar essa política. Então, a partir desse momento a gente percebeu que a coisa poderia avançar. Acho que temos muito a comemorar, considerando o cenário que nós tínhamos há 4 anos, quando nós começamos a trabalhar com esta nova formatação, e a data de hoje, eu já vejo que muita coisa mudou, muita coisa evoluiu, apesar de que, especificamente no tema logística reversa, pouca coisa avançou, né? Então assim, eu vejo que neste momento nós precisamos cobrar um pouco mais, e aí eu falo também na perspectiva de Ministério Público, nós precisamos cobrar um pouco mais a implantação da logística reversa em si, porque nós já temos um grande acordo setorial, não é, o acordo de embalagens, que já nos fornece, de certa forma, alguns regramentos, algumas diretrizes que podem ser acatadas e complementadas no âmbito estadual e no âmbito dos municípios, mas, infelizmente, apesar de já termos este regramento, né, manifesto no acordo setorial, poucos avanços podem ser detectados aqui no estado do Ceará. Então, nós não temos, assim, delimitado de uma forma mais clara como seria, no âmbito estadual, a responsabilidade das indústrias que estão aqui instaladas, no âmbito municipal, que possuem distritos industriais, como poderia ser também essa responsabilização dessas indústrias, como elas poderiam contribuir nessa logística, não é? O Ministério Público tem feito um trabalho junto ao poder público para perceber e incluir a figura dos catadores, não é, através das suas associações e das suas cooperativas, mas concordo com a crítica quando se diz que essa inclusão ela pode ser muito mais forte e consolidada com a cobrança do setor empresarial, a cobrança das indústrias, porque, de fato, na responsabilidade da logística, elas poderão entrar com até o financiamento mesmo dos equipamentos e o custeio de todo a infraestrutura necessária para a execução dessa política, né?
de modo que eu estou muito satisfeita. Eu não diria que 100% a política foi executada. Claro que 10 anos é um tempo considerável, éramos para estar numa situação bem melhor, mas eu sou uma entusiasta dessa política, eu vejo o quanto nós estamos avançando, e eu acho que é isso. A gente vai ter que continuar com as várias instituições unidas, não é, dentro da efetivação dessa proposta e tentar trazer a execução da logística de uma forma muito mais clara e efetiva aqui no nosso estado. Obrigada, doutora. Bom, então, assim, vou recapitular aqui de acordo com as falas, né, Fabrício? Então, assim, o que é que eu vejo? Realmente, nós não podemos comparar o Brasil com outros países, né? Comparativamente, tanto territorialmente quanto em número de população, nós temos grandes diferenças, mas se a gente considerar que cada país da União Europeia, vamos dizer, como um todo, seria um estado, a gente pode tentar chegar num ideal, porque a gente vê que em alguns lugares funciona muito bem e a gente tem que tentar melhorar, né? Mas concordo com a sua posição de que a gente não pode querer nada igual. A gente tem que abrasileirar as soluções encontradas lá fora. E, assim, o que eu vejo, né? Existem modelos que estão funcionando no Brasil e cada estado vai ter a sua realidade. Então, o que você vê dentro dessas realidades? Vou trazer logo o modelo de São Paulo, que, ao meu ver, na questão de política pública e de cobrança está funcionando bem, mas territorialmente a maioria das indústrias do Brasil se encontra lá. Eu não posso, aqui no estado do Ceará, colocar a mesma solução que a gente encontrou em São Paulo. E assim em outros estados também. Mas a gente precisa encontrar uma solução e, assim, sua visão é algo que tem que vir de cima, digo, o Ministério Público, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, para baixo, ou cada estado pode individualmente encontrar a sua solução. E também, o que a gente vê também é que cada iniciativa privada está criando a sua própria certificação ambiental. Nós temos diversos selos que estão sendo criados, cada um vai trazer a mesma mensagem, mas são diferentes. E o consumidor, ele fica um pouco desnorteado frente a tudo isso. Nós já estamos tendo um início de educação ambiental, ensinando o que é o símbolo da reciclagem, o que isso vai agregar ao produto, e a indústria está se movimentando talvez um pouco mais rápido do que a população está acompanhando. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho disso. E também, só para finalizar, a questão dos instrumentos fiscais e econômicos que estimulam a economia circular. Nós temos agora uma reforma tributária que vai acontecer a nível nacional. Você vê algum movimento para melhorar essa cadeia? Ou você entra naquela descrença de que não, vai tudo continuar a mesma coisa e a gente não vai ver uma participação nessa parte da economia verde dentro dessa reforma? Vou começar pelo final. Até onde eu saiba, a reforma tributária não tem nenhum tratamento diferenciado para materiais, vamos chamar materiais recicláveis, introdução de resina pós-consumo, fomento à cadeia da reciclagem. Até onde eu saiba, não sou tributarista, mas até onde eu acompanho, não tem na reforma tributária nenhuma abordagem de fomento de instrumentos fiscais e econômicos para estímulo da cadeia da reciclagem. Ou seja, o material reciclado continua a concorrer com material virgem, né? Então, fica um pouco difícil. Lembrando que o material virgem geralmente vem numa qualidade superior. Já o material, né, pós-consumo, né, o resíduo, ele precisa de um tratamento para aderir ou para ganhar as mesmas qualidades de uma matéria-prima virgem. Então, assim, é triste a gente estar também não ter, né, bons referenciais de indução para a utilização de materiais recicláveis, ou mesmo do próprio setor empresarial que investe na melhoria do produto, utilizando resina pós-consumo, utilizando retornável, dentre outras medidas, né, de estímulo à menor geração, né, ou de redução da geração, mas isso não reflete no marco legal fiscal. Isso não tem. E também não está, pelo menos até onde eu saiba, na reforma
da reforma tributária. Um outro ponto, com relação à regulação, eu tenho para mim que a regulação tem que ser fundamentalmente federal. Eu acho que a regulamentação federal aplica-se a todo o Brasil e harmoniza, porque ninguém fabrica em São Paulo para vender em Minas com outra regra e ninguém fabrica no Sul para vender no Nordeste com outra regra. Assim, é um Brasil só, é o brasileiro que está consumindo o produto, né, sujeito à logística reversa. Por isso que, para mim, a regulação federal, ela, de certa forma, cria o parâmetro. Se o Estado fiscaliza melhor, é outra coisa. Eu acho que faz parte do processo. E acho que tem os estados que estão se organizando para isso. Mas eu volto para o meu ponto de crítica. Está fiscalizando apenas a indústria. Tá? E aí, eu volto a reiterar. A logística reversa, pelos termos da lei, artigo 33, é obrigação de fabricante, importador, distribuidor e comerciante. Então, eu tenho a cadeia envolvida. Não adianta eu cobrar apenas um agente da cadeia e falar, faz, né? Faz sozinho. Mas cadê o importador? Cadê o distribuidor? Cadê o comerciante? Então, assim, aí está a inteligência da regulação. E é difícil? É difícil. Ninguém está falando que é fácil. É complexo? É complexo. Por isso que eu prezo pela regulação federal e, eventualmente, uma ou outra medida estadual, mas que preserve as características, as peculiaridades locais, porque, para mim, esse assunto, a logística, a regulação, ela tem que levar em consideração a visão sistêmica que a própria lei prevê. Você tem que levar em consideração aspectos ambientais, econômicos, sociais, culturais, tecnológicos e de saúde pública. Não adianta eu criar um grande conceito para uma tecnologia. Você veja, nós não estamos conseguindo pagar aterro sanitário, que é o mínimo, é o básico. Né? Então, veja, estamos tratando de altas tecnologias, não sei o quê, e outra. Esses dias mesmo eu dei uma entrevista para Veja, falando o seguinte, bom, Fabrício, eu estava falando de regulação. Eu falei, a regulação é ótima, nós temos uma política incrível. Tem um enforcement que acho que vem sendo construído, mas eu pego o vereador regulamentando canudinho, e sendo que 100% do que ele gera vai para lixão. Mas assim, peraí, o que representa o canudinho, né, dentro das tonelagens de rejeito e resíduo gerado por dia que vai para lixão? Então, assim, não funciona. E aí que eu bato num ponto que é fundamental, que é a sustentabilidade econômica financeira do serviço. Infelizmente, nós temos que enfrentar esse assunto. O município ou cobra taxa, ou o município concede o serviço e cobra tarifa. Para ter um serviço eficiente, porque hoje o que acontece? O cidadão tem pouca relação com o manejo de resíduos, porque, a rigor, lá, assim, em geral, a frente da rua é limpa. O saco não fica mais do que 12 horas na frente de casa. O caminhão passa. O sistema de limpeza é eficiente. O cidadão tem uma equivocada leitura de que aquele serviço, veja, é uma mágica e que a gente não paga. Não, a gente paga, mas paga errado, paga mal, ou muitas vezes não paga, né? Porque se paga no âmbito do IPTU. E aí o cidadão paga o imposto territorial urbano do imóvel e não associa que está pagando a taxa do lixo, como paga água e esgoto. Né? Paga água e esgoto, paga a luz, paga iluminação, paga telefone. Veja, para mim, esse é o ponto hoje fundamental e que veio reforçado na nova lei de saneamento, no novo marco legal de saneamento, que é assegurar a sustentabilidade econômica financeira dos serviços. E aí tem um papel fundamental, Ministério Público, Tribunal de Contas e órgão ambiental. Tenho visto aí colegas da doutora Jaqueline trabalhando junto com tribunais de contas e fazendo uma força-tarefa para ajudar os municípios. Veja, tem que cobrar, você tem que ter um código tributário. Veja, é difícil para todo mundo, é difícil. Mas agora, o disposto no novo marco regulatório, no marco legal de saneamento, prevê que deixar de cobrar implica em renúncia de receita e probidade administrativa. Veja, vai ficar pior o cenário. Então, quer dizer, precisamos trabalhar, precisamos avançar nesse ponto, e queria deixar aqui com a doutora Jaqueline. Doutora Jaqueline, queria que a senhora compartilhasse alguns bons exemplos de atuação de consórcio, porque, infelizmente, os casos que eu atuei, fundamentalmente 2,
não foram bem-sucedidos. Eu senti uma dificuldade, eu alego, eu menciono que tem uma imaturidade institucional dos gestores para trabalhar com esse assunto. Eu acho que tem uma visão muito localizada, uma visão curta de gestão regional. E, na verdade, o que eu estou falando é o seguinte, é uma disposição final regionalizada, é um aterro que resolva 5, 10, 15 municípios. Mas eu vejo dificuldade, primeiro, no conceber uma atuação regionalizada, ter uma pessoa jurídica nova que começa com discussões de cargo e função, de autoridade dessa nova pessoa jurídica, se é o maior município, se é o menor, se é o da base do deputado federal, do deputado estadual, se é o que está alinhado ao governador. Então, assim, não tive boas experiências, por isso que eu particularmente, e não conheço bons consórcios com uma resolutividade. Criar o consórcio é simples, passa a lei, eu quero assim, veja, contratamos juntos a disposição final ambientalmente adequada, implantamos o aterro sanitário e junto operamos. E é o que eu gostaria de ter para exatamente, como eu falo muito, né, ajudo em vários modelos, inclusive eu fiz um projeto na própria região de vocês, um projeto com o Banco Mundial, que infelizmente não teve sucesso, isso há 5 anos atrás, com o Banco Mundial apoiando, o Estado apoiando, o governador apoiando, o consórcio patinando. Né? Então, eu tenho dificuldade em visualizar bons consórcios, gostaria de ter bons consórcios para poder mostrar que funciona. Né? Eu ainda não tenho. São Paulo tem alguns funcionando, mas não tem nada em termos de contratação robusta e que demonstre uma eficácia. É esse o ponto, e me preocupa essa alternância. 4 anos governo municipal, 4 anos governo estadual, tem conflito e não tem uma visão de Estado. Com a participação do Ministério Público, né, meio que dando um caminho, ajudando, isso deixa mais independente. Mas eu deixo para a reflexão da senhora para me ajudar. Esse é um pedido de ajuda, tá? Obrigado. Obrigada, Fabrício. Doutora Jaqueline, peço licença para eu mencionar aqui as pessoas que começaram a se identificar. Regiane Almeida, nós temos aqui, Fabrício, muitas pessoas de consórcios, tá? Acho que sua fala foi excelente para a gente poder instigá-los a fazer o correto, tá? Nós temos aqui o consórcio da região Cariri Oeste, a Regiane Oliveira, Ari Clécius, coordenador do Laboratório de Resíduos Sólidos que nós temos aqui no estado do Ceará, o NUTEC, professor Ronaldo Stefanucci, foi meu professor da UFC e é meu parceiro aqui de caminhada profissional, Carolina Oliveira, que é do Instituto do Meio Ambiente de Itapipoca, um município aqui do interior do Ceará, Raíssa Bisol, que ela é gerente do meio ambiente do Beach Park, um parque aquático que nós temos aqui, muito famoso, Paulo Henrique Silva Coelho, que é do Comares, outro consórcio, e outros superintendentes, André Witzbirk, Luiz Carlos Marques Costa, que é da região do consórcio de Sobral, temos também outros superintendentes aqui de consórcio, Natália Cruz Crisóstomo, essa mulher quente, ela bota quente lá na região do Cariri, e também outros que depois eu vou mencionar aqui mais à frente. Agradeço a presença de todos, a nossa audiência está muito alta, muito obrigada. Temos alguns comentários que eu vou trazer no próximo momento, mas, assim, doutora Jaqueline, acho que o que o Fabrício trouxe encaixa muito com o que eu queria trazer para você. Nós temos municípios e consórcios, empresas e o consumidor, dentro da responsabilidade compartilhada, que é o serviço público, o serviço privado e o consumidor final. Nos municípios e consórcios, a gente vai chegar com esse desafio, que é cobrar o cumprimento da logística reversa de comerciantes e distribuidores, porque, no caso de São Paulo, quando ele coloca a logística reversa no licenciamento, ele pega as empresas do nível estadual que se licenciam com o Estado, mas quem não se licencia fica muito solto, né? A senhora sabe porque a gente já teve essa conversa e o município daqui de Fortaleza também já nos acompanhou em algumas reuniões. Então, assim, a gente sabe que eles estão a par do que está acontecendo, mas essa cobrança ainda não existe, pelo menos aqui no estado do Ceará e em muitos outros municípios que a gente vê no Brasil aí afora. Como a senhora encara também a questão da judicialização, tá? Como o Ministério Público ele pensa em fazer essa cobrança, tanto dos prefeitos quanto das empresas, digo não só a nível aqui do Estado, mas a nível de Brasil, porque a gente sabe que as empresas que não estão cumprindo a sua parte na logística reversa e estão previstas
tanto na política nacional quanto no decreto que a regulamenta, elas são judicializadas e o custo disso vai lá para cima. Tanto o transporte quanto o custo com a judicialização. E aí o Fabrício pode dizer, porque ele, além de professor, é advogado e deve ser consultor de um monte de empresa aí dessa área. E outra coisa que eu acho que foi perfeitamente dita, Fabrício, e que foi, para mim, um dos maiores ganhos, foi essa questão da cobrança de tarifa. É improbidade administrativa? Doutora Jaqueline, lhe pergunto isso, e como nós vamos encarar isso daqui para frente? Sei que tem muitos superintendentes aqui presentes, mas acredito que também prefeitos e outros gestores, e nós temos que tirar esse mito de transformar isso numa questão que não é eleitoreira. Na verdade, isso é uma necessidade que o sistema tem para poder funcionar. Então, assim, a conta, ela custa 100%. Vou trazer aqui o caso da logística reversa de embalagens, em geral. 20% é das empresas, mas os 80% tem que ser o município. Então, vamos lá, doutora, como é que a senhora traz aqui os nossos questionamentos? Não, e agora, estão me ouvindo? Pronto. Eu tentei fazer aqui algumas anotações, espero que eu tenha anotado tudo, né? Então, a primeira questão que a gente vai colocar é que nós concordamos que os resíduos cuja responsabilidade de gestão ela seja do gerador, ele não pode ser assumido pelo poder público, né? Na realidade, é inaceitável que aqueles resíduos que a responsabilidade pela gestão ela seja do próprio gerador, o poder público assuma e fique por isso mesmo, não cobre absolutamente nada. O Fabrício deve ter conhecimento de uma ação civil pública que foi ajuizada em São Paulo, que traz exatamente essa questão. Esse caso ele é bastante utilizado como exemplo em todas as falas que nós apresentamos, e os demais colegas de outros estados também, porque em face desse exemplo é que a gente tenta mostrar para os gestores de como eles poderão ser responsabilizados, né? E daí porque a necessidade de se identificar no âmbito municipal quem são esses geradores, quais são os resíduos que eles geram, qual o quantitativo de resíduos que eles geram, e a partir daí cobrar os planos de gerenciamento, né? A cobrança pelo serviço ela é fundamental. Nós também concordamos com você, Fabrício, quando você coloca que isso é renúncia de receita, né? Inclusive, a gente tem também o Ministério Público do Ceará, ele também tem um projeto chamado Saúde Fiscal, que ele levado a efeito por um outro centro de apoio, o Centro de Apoio da Probidade Administrativa. E nós temos conversado com o colega coordenador deste outro centro de apoio, de que nós vamos precisar incluir também, nessa perspectiva da saúde fiscal, que na renúncia de receita também estaria o não cobrar por esses serviços, porque o serviço precisa ser sustentável, alguém precisa pagar, não é? Se quem está gerando os resíduos ou a própria população não está custeando, então quem é que vai arcar? É o município? Né? De onde é que está saindo esse dinheiro? Qual é a fonte? De onde ele está vindo? Está sendo cobrado através de IPTU? Tem algum outro tributo que o município pensa em instalar, em criar? Então, a gente tem feito algumas audiências com alguns gestores, e eles têm colocado para a gente que eles estão, alguns estavam modificando seus códigos tributários, para que eles pudessem fazer a inclusão da possibilidade desta cobrança. Agora, vamos ver se a possibilidade dessa cobrança ela vai sair do papel, né? Que a nossa expectativa é que haja previsão, óbvio, ela tem que existir, mas que, para além desta previsão, essa cobrança, ela, de fato, ela seja efetivada, passado o período das eleições, porque nesse ano ninguém mais fala sobre isso, né? Mas que isso venha a ser efetivado. Como é que a gente está lidando com isso? E aí, voltando para a questão dos consórcios, Fabrício, na realidade eu não tenho nenhum exemplo para lhe dar acerca de um sucesso já concretizado de um consórcio que deu certo, né? Eu sou uma entusiasta, mas nós ainda estamos no meio do caminho. Então, depois desse projeto que você participou, do Banco Mundial, ocorreu um outro projeto, e esse outro projeto ele já está bastante avançado em duas regiões aqui do estado, a região de Sobral
e a região de Limoeiro do Norte, em que houve também um financiamento de uma instituição estrangeira. Dentro dessa formatação, o Ministério Público entrou nessa formatação e nós participamos desse projeto através de termos de ajustamento de conduta. Então, nós chamamos os prefeitos, nós chamamos os municípios, celebramos com eles as mesmas responsabilidades, igualmente para cada município, para o consórcio, para o governo do estado, através das secretarias que participaram, tivemos a participação também da nossa agência reguladora, a ARCE. Então, com esta formatação, o que eu percebi foi que a coisa avançou. Então, os municípios, assim, a gente tem que ficar cobrando, não existe ainda uma conscientização por parte dos gestores do quão importante é a efetivação desta política. Porém, eu não sei se por causa da presença do Ministério Público, o que a gente percebe é que com a celebração do ajustamento de conduta, as coisas elas passaram a acontecer, não é? E além do ajustamento de conduta, nós também estamos fazendo aqui no Estado o termo de não persecução penal. Então, esses mesmos gestores que não estão se movimentando ou que poucas ações estão sendo realizadas, nós chamamos para as audiências. Primeiro, a gente fez a representação, o próprio Centro de Apoio ele fez a representação criminal, basicamente, de quase todos os prefeitos do estado do Ceará. Essas representações elas foram para a Procuradoria de Crimes em relação aos gestores que têm a prerrogativa de foro, e a Procuradora de Justiça, em face da qual que recebeu a distribuição de todos esses procedimentos. Então, ela está fazendo as propostas de não persecução penal, em que ela propõe a execução das mesmas ações que nós estamos propondo nos TACs, né? Nos termos de ajustamento de conduta, porque o TAC ele é celebrado com pessoa jurídica, com o município. Então, o que a gente pensou? O TAC está sendo celebrado com o município, já é uma coisa boa, é positiva, sim, mas se existir a possibilidade do termo de não persecução, e se existir a possibilidade deste termo de não persecução, que é celebrado em face da pessoa do prefeito, do gestor, contemplar as mesmas ações que foram colocadas no ajustamento de conduta, então aí sim a gente vai ter um comprometimento muito maior desses gestores em realizar essas ações. E assim nós começamos a fazer desde o ano passado. Também não sei se em face do temor de responder a uma ação judicial, mas o fato é que os prefeitos, os gestores com os quais nós celebramos os termos de não persecução, eles estão realmente fazendo as ações, não é assim, não vou dizer que de uma forma exemplar, porque muitos até desconhecem, estão se esforçando em conhecer um pouco mais a política e todas as questões mais técnicas a ela relacionadas, mas a gente percebe que eles estão se interessando em procurar a orientação das secretarias, em dotar o seu município de um profissional mais qualificado, né? A gente já vê alguns secretários executivos dos consórcios, muitos, inclusive, estão assistindo aqui a nossa participação, que já se interessam pelo tema. A gente já tem secretários de consórcios que buscam, inclusive, capacitação até fora do estado do Ceará, eles viajam buscando capacitação. Então, assim, a gente percebe um estímulo, uma empolgação, um crescimento, uma necessidade, um desejo de adquirir, de fato, esses conhecimentos para implantar nos seus respectivos consórcios. Tá bom, pode ficar melhor, tá bom, tá 100%, não, mas pode ficar melhor, pode melhorar, mas, infelizmente, nós ainda aqui no estado do Ceará, nós não temos esse exemplo que possa ser destacado como um case de sucesso no cenário nacional, de um consórcio que tenha dado 100% de certo, né? Nós estamos com fé. E esses dois consórcios que eu citei, que receberam o custeio das instituições internacionais, inclusive com o custeio do próprio aterro e os equipamentos para as centrais de triagem, centrais municipais de triagem, eles já estão
em fase até de começar a própria operação, né? Eles já estão com os equipamentos praticamente concluídos, instalados, e eles já estão em vias de iniciar todo o processo de operação dos consórcios. Acredito que com os 15 anos da lei da política, a gente já tenha algo mais concreto a dizer, olha, Fabrício, lembra daquele seminário, daquela live que a gente participou, que você pediu os exemplos? Pois naquela época a gente não tinha, mas hoje a gente está aqui e estamos felizes que a coisa realmente deu certo, né? O caminho, ele de fato passa pela sustentabilidade econômica, né? Então, a gente, mesmo nesses consórcios, esse é o ponto que a gente tem batido bastante, tanto nos ajustamentos de conduta como no termo de não persecução penal. Nós paramos essas audiências nesse período, porque acaba que os gestores, nesse momento, eles não têm mais cabeça e nem como executar todas essas ações, porque nós praticamente estamos às vésperas, né, do nosso período eleitoral, e, de fato, isso deu um pouco de uma parada. Mas nós pretendemos retomar essas audiências logo no início de 2021 e continuar a celebrar esses termos com os demais prefeitos, né? Aí já vai ser com os novos prefeitos que forem eleitos e aqueles municípios e aqueles prefeitos que já celebraram os termos de não persecução, a gente também vai chamar os novos prefeitos para que eles assumam essas novas responsabilidades. Eu não sei se respondi pelo que eu anunciei, pelo que eu anotei aqui. Eu falei sobre a renúncia, a questão da renúncia de receita, improbidade. É improbidade, sim, tá? A renúncia de receita, ela é improbidade clara, então não tem como fugir. Uma vez caracterizada que o município tem essa obrigação de fazer essa cobrança, tanto da população como um todo, pela sustentabilidade do serviço, como principalmente daqueles geradores que têm a obrigação de fazer a sua gestão, os seus planos de gerenciamento, então é inevitável essa responsabilização por ato de improbidade. E este é um caminho que o Ministério Público do Ceará ele vai seguir, tá? Então, assim, o projeto, como eu falei, da saúde fiscal, ele ainda não está tocando neste assunto. Por quê? Porque nós ainda estamos no processo de suscitar aos gestores que eles coloquem isso na sua legislação, que eles façam a previsão nos seus códigos tributários ou através dos seus planos municipais de gestão de resíduos sólidos na legislação municipal. Então, o nosso trabalho neste momento está sendo para que eles criem a sua legislação, a sua lei, né? Mas uma vez disposta no sistema jurídico, na norma em si, a nossa intenção é começar a fazer todo esse trabalho de orientação e de parceria com o Tribunal de Contas para que eles não caiam na tentação de não fazer essa cobrança, prejudicando o próprio município, prejudicando a política, prejudicando o ambiente como um todo, em face de uma questão de politicagem, né? Porque eles poderão ser responsabilizados por atos de improbidade, e isso para nós é muito claro. Não sei se respondi todo. Muito obrigada, doutora. Eu estou vendo aqui que temos mais comentários também e outras pessoas se inscreveram. Gostaria de trazer aqui o pessoal de outros consórcios também que estão se inscrevendo. Temos também o José Luciano, que ele é manufaturador da reciclagem de embalagens longa vida, Tetra Pak, que ele fica aqui em Horizonte, uma cidade do interior do Ceará. Temos também a professora Nájila Cabral, do IFCE, campus de Fortaleza. Daniel Gomes, superintendente do consórcio de resíduos do Vale do Curu. Jéssica Vale, que também é membro da Secretaria Executiva do Consórcio de Resíduos Sólidos do Inhamun, Ceará. Raimunda Helena Menezes, Secretaria de Recursos Hídricos, um nome muito conhecido. Obrigada, Raimunda, pela presença. Nádia Vasconcelos, Universidade Estadual do Ceará, e Júlio César, do Rio Branco, Acre. Bom, nesse momento a gente vai trazer um bloco de comentários e perguntas, tá? Que a gente tem aqui no YouTube. E, assim, também gostaria de trazer para a nossa discussão aqui sobre essa questão dos TACs e também desses acordos, né, que os prefeitos vão fazendo
e dessa rotatividade, que a gente sabe que acontece, e como você vê, tanto o Fabrício quanto a doutora Jaqueline, como vocês veem a atuação tanto do Estado quanto do Ministério Público frente a isso, né? Como deve ser esse acompanhamento e esse trabalho. Mas as pessoas que fizeram aqui os comentários, eu vou ler um pouquinho, a gente tem mais 30 minutos aqui de webinar, e acho que a gente faz esse bloco de 20 minutos e depois vamos para as considerações finais. A Ana Paula Lucas Vieira comentou que a falta de estímulo para desenvolver mais a cadeia no mercado de reciclagem é muito ruim para alcançarmos resultados satisfatórios. O Júlio César: a logística reversa precisa ser fiscalizada. A regulação federal editará as normas técnicas, mas os acordos setoriais possuem arranjos que envolvem a regionalização. Aqui a Parpla, Soluções Sustentáveis, que é o pessoal da Tetra Pak. Carecemos de práticas efetivas que privilegiem o trabalho de reciclagem de embalagens, proporcionem inclusão e renda e diminuam as quantidades dos aterros sanitários. Aqui eu vou trazer 2 perguntas. Na verdade, eu vou fazer 3 perguntas e aí a gente pode ir para as respostas, tá? O Ari Clécius perguntou: como o poder público poderia ajudar na implementação da logística reversa de medicamentos? Guilherme Arthur Gazel Martins perguntou: os partícipes da logística reversa, sem qualquer diálogo e inclusão socioeconômica de catadores organizados, é passível de solução? Os partícipes na logística reversa, sem qualquer diálogo e inclusão socioeconômica... Eu acho que eu entendi mais ou menos essa pergunta. Se vocês tiverem entendido, vamos lá. E o Guilherme perguntou para a doutora Jaqueline: a discussão acerca da logística reversa, sem qualquer diálogo e inclusão... Agora ele refez a pergunta. A discussão acerca da logística reversa, sem qualquer diálogo e inclusão socioeconômica de catadores organizados, é passível de solução? Catadores organizados é passível de solução? Acho que a pergunta dele é sobre a inclusão de catadores, né? Como é que eles vão se inserir dentro da logística reversa? É uma ótima pergunta. E ele faz um comentário: há um case de sucesso ainda sem início em Goiânia, através da 51ª Promotoria de Justiça, Dr. Juliano de Barros. E eu vou trazer aqui uma última pergunta, que aquela era repetida, que é do Maurici Cauano, o conheci no Paraná. Maurici, seja bem-vindo aqui. Quais os maiores desafios para que a logística reversa avance de forma consistente nos próximos 10 anos? Acho que essa pergunta é para os dois. Fabrício também fica à vontade aqui para responder as perguntas. Qual dos dois a gente querem começar? Doutora Jaqueline e Fabrício? Quer responder logo, doutora Jaqueline? As mulheres primeiro. Então, estão me ouvindo? Tá ok? Tá ouvindo? Tá, então, sim, o acordo setorial regional nós entendemos como fundamental, né? Então, nós temos alguns acordos de âmbito nacional, medicamentos, embalagens em geral, mas nós precisamos trazer essa discussão de uma forma mais regionalizada. O nosso país ele é muito amplo, ele tem regiões que diferem entre si, tanto nos aspectos sociais como econômicos. É claro que esta política ela precisa ser executada no país como um todo. Não estou aqui dizendo que uma região mereça executar menos do que outra, mas nós temos que ter a nossa percepção da realidade e perceber que cada região ela tem as suas peculiaridades e essas peculiaridades precisam ser enxergadas, porque senão a gente vai pegar um modelo formatado que não vai se adequar ou vai ficar bastante difícil da gente chegar a determinadas metas se a gente não perceber como é a nossa realidade, o tipo de resíduos que são mais gerados na região sudeste ou na região sul, ela não necessariamente ela vai ter a mesma característica dos resíduos que são gerados aqui no nosso estado do Ceará. Então, a gente precisa, de fato, perceber qual é a nossa realidade e, a partir daí, estabelecer os acordos setoriais dentro da nossa realidade. Se não for possível se chegar a esses acordos, o decreto estadual, não é, ele pode suprir esse vácuo, essa lacuna, e eu acredito que nos próximos
meses ou no próximo ano, talvez, o Estado ele vá avançar um pouco mais nessa política, ele talvez coloque um pouco mais de energia na celebração desses acordos ou na edição desse decreto, porque não tem como efetivar essa política sem tratar sobre a logística reversa. A logística reversa não tem como avançar nessa política se não avançar na logística reversa. Então, o Estado está seguindo bem, né, nos outros aspectos. Então, ele precisa agora focar na logística reversa para que se diga que, de fato, ele está avançando na efetivação dessa política. Não tem como incluir os catadores de uma forma como deveria ser, se não for também chamando essa responsabilidade de todos os outros agentes que são corresponsáveis pela logística reversa. E aí já entrando um pouco na pergunta do Guilherme, né? De fato, além do exemplo que você colocou de uma determinada comarca, de um colega em específico, eu posso citar todo o estado do Mato Grosso do Sul, né? O Ministério Público do Mato Grosso do Sul, ele ajuizou diversas ações. Como foi que ele fez? Ele fez um estudo muito bacana, eles fizeram um estudo bem aprofundado do quanto que gerava de danos ambientais e de custo para o poder público daqueles resíduos que não eram geridos pelos geradores dos geradores que tinham responsabilidade de fazer a gestão. Então, por exemplo, os plásticos, o papelão, o vidro, PET. Então, ele fez essa avaliação, esse custo econômico, e com base nesse custo, os colegas entraram com essas ações, né? Então, eles judicializaram essas ações e eles colocaram o seguinte: olha, você está devendo, né, aqui para o poder público, pelo que a gente avaliou aqui, as contas que nós fizemos nesse período, os danos que você acarretou por essa externalidade negativa da tua atividade econômica, ela gerou esse déficit aqui para o poder público. Então, você vai ter que arcar com esse déficit aqui e você vai ter que criar uma forma de não incidir nessa conduta, porque se você fizer isso, a gente vai ter que discutir novamente essa tua responsabilidade. Então, o dano ambiental que você está gerando é esse. Não é você, o poder público, ele está tendo essa responsabilidade, mas o nosso foco aqui é o que você gera de dano para o meio ambiente, então você vai ter que contribuir com a tua responsabilidade. Então, com base nisso, eles conseguiram avançar, né? Eles judicializaram a demanda. Nós não chegamos a esse ponto ainda, mas é um caminho que nós vamos ter que seguir, caso a gente não tenha uma adesão de forma voluntária dos agentes que fazem parte. E aí eu concordo com o Fabrício, que não são apenas os fabricantes, né, as indústrias, mas também os distribuidores e os comerciantes e os importadores. Então, se a gente não chegar a esse consenso, num curto, no médio espaço de tempo, eu coloco no médio espaço porque esse ano de 2020, além da questão da pandemia, a gente tem também as eleições municipais, e isso, de certa forma, atrapalha um pouco, mas nós vamos ter que judicializar, porque não tem mais como ter essa discussão, né? A lei ela já está bastante difundida, a lei ela já está bastante discutida, não tem mais como se dizer que não se tem conhecimento das responsabilidades. Até os pequenos comerciantes já estão devidamente cientes de qual é a sua responsabilidade, até nos pequenos municípios, né? Os pequenos restaurantes, todos já têm ciência de qual é a sua responsabilidade, em maior amplitude ou em menor amplitude, mas cada um já está começando a ter essa consciência, então não tem mais como a gente fugir dessa discussão, né? Nós não temos umas ações grandes como o Ministério Público do Mato Grosso do Sul, mas será o nosso caminho. Será o nosso caminho, nós pretendemos fazer de uma forma mais conciliadora, de uma forma mais voluntária, né, acompanhando, inclusive, a própria iniciativa do governo do Estado através da sua Secretaria de Meio Ambiente. É algo assim que eu tenho até conversado com o secretário Arthur Bruno, de como eu deposito as minhas expectativas no avanço desta política, né? Porque quando o processo ele é judicializado, o que acontece? Acaba que a cobrança, Fabrício, ela realmente recai, pode ser até de uma forma desigual, de uma forma até injusta, não é? Então, a gente judicializa em determinados
determinados setores, então acaba que aquele setor ele suporta um ônus muito maior. O ideal é que haja um consenso entre todos os agentes envolvidos. Se esse consenso não existir, então, evidentemente, que a gente vai ter que entrar para a judicialização. E os catadores, eu vejo que eles já estão sendo vistos, eles já estão sendo inseridos, pelo menos no âmbito desses consórcios, da forma como a gente está buscando trabalhar, tem sido uma preocupação constante do Ministério Público, não é? Inclusive, a gente cobra das secretarias que elas nos expliquem, nos emitam relatórios de como elas estão fazendo essa capacitação desses catadores, de como esses catadores vão ser inseridos em toda essa política do consorciamento, mas precisa se fazer muito mais, né? Aqui em Fortaleza ainda está bastante restrita essa participação, eu acho que muito trabalho precisa ser feito, a gente vê ainda muita coisa que precisa avançar, e principalmente na participação dos outros agentes que fazem parte da logística reversa. Perfeito, doutora. Ai, perdão, vai, Fabrício. Não, primeiro cumprimentar a doutora Jaqueline aí pelo esforço, pelo empenho e pela abordagem. Eu acho que o caso que a senhora comenta do Lobé é um bom exercício, mas, assim, no fundo, virou uma briga, né? Uma guerra judicial, e, como a senhora muito bem colocou, a postura conciliadora, né? Tanto que lá, por exemplo, a gente foi bem sucedido, 4 de nossos clientes, 4 ou 5, na verdade, não acabaram sendo excluídos do polo passivo da ação, né? Foi excluído em fase de inquérito civil. Alguns outros, infelizmente, não tivemos aí, não teve chance, né? Acabou sendo judicializado. Mas, só para vocês terem uma ideia, lá no Mato Grosso do Sul são 136 ações civis públicas, né? Virou um pandemônio de processos relacionados à logística reversa no Estado. Mas eu queria cumprimentar a senhora pela abordagem, pelo trabalho que é feito, né, no CAU de meio ambiente, como é conduzido, toda a coordenação feita pela senhora, acho que todas as ponderações de muito bom senso, esse empenho a ter os consórcios, por isso que eu provoquei, e também gostaria de deixar aqui o contato, eu recebi aqui o Júlio César, falou, Santa Catarina tem consórcio funcionando bem, quem tiver algum consórcio que puder me compartilhar boas práticas, peço para mim me enviar no meu e-mail, que é contato@fabriciosoler.com.br. Contato@fabriciosoler.com.br. Por favor, eu preciso ter bons cases, como eu falo bastante, eu acho que isso é importante, a gente ter os bons exemplos e o funcionamento de consórcios. O que a senhora trouxe da questão do termo de não persecução penal, incrível, né? Eu acho que excelente iniciativa, parabéns, acho que isso mostra, né, uma outra forma de gestão, né? Não é uma forma eminentemente repressiva, está olhando o bem maior, e eu acho que isso é um belo exemplo. Aliás, acho que eu tenho, inclusive, um dos modelos desses termos, que eu lembro de ter saído alguma coisa o ano passado, retrasado, e sempre que sai eu vou atrás das boas práticas para tentar guardar. E nessa questão de termo de atuação coordenada, o próprio Lobé, lá no Mato Grosso do Sul, Tocantins, tem trabalhado em conjunto o MP e o Tribunal de Contas, até para não fazer... o MP vai lá, juiz da ação civil pública, o Tribunal de Contas tenta em outra frente, aí o órgão ambiental autua, vira um negócio... Agora, quando está todo mundo junto, sentado junto, né, coordena os esforços. E, às vezes, o que o município precisa é exatamente desse apoio, dessa diretriz. Não é fácil tratar de custo, de taxa, de tarifa no âmbito municipal. Tem as suas dificuldades, inclusive usando o exemplo que a senhora trouxe do Mato Grosso do Sul, reduziu significativamente a disposição final ambientalmente adequada, no apoio aos municípios a assegurar a sustentabilidade econômica e financeira, e lá, a despeito de consórcio, encaminhar o aterro sanitário. Então, assim, tentaram via consórcio, com apoio de Funasa, com tudo, mas, infelizmente, acabou não sendo bem sucedido esse modelo consorcial, mas o modelo de disposição regionalizada funcionou muito bem. E aí, um trabalho que foi feito, o risco do negócio assumido pelo privado em aterros privados. Passando algumas perguntas para retornar para a Sara, sobre logística reversa de medicamentos.
foi publicado o decreto este ano. Né? Agora, no Dia Internacional de Meio Ambiente, em junho, foi publicado o decreto regulamentando a logística reversa de medicamentos. Então, isso tem uma gradualidade de implementação, o sistema começa a ser implementado de fato, né? O decreto entra em vigor agora em dezembro, e aí nós vamos ter uma implementação do sistema. Então, está em curso. Com relação à participação de cooperativas, é o que eu falei, tem cooperativas e cooperativas. Então, tem cooperativas que funcionam muito bem, que recebem investimentos e mudam o nível de gestão, e tem cooperativas que recebem o investimento e não querem avançar. Infelizmente, tem, e essa é o que eu estou falando, é experiência de causa, não estou aqui ouvindo falar. Eu vi cooperativas que receberam investimento do setor privado empresarial em logística reversa de aproximadamente 300, 400 mil em 2, 3 anos, por ano, e, infelizmente, não entra no eixo. Não querem trabalhar com produtividade, não querem obedecer diretrizes, não querem respeitar horário, não querem trabalhar com performance. Isso tem. Então, tem quem muda o patamar e engrena e vai embora, e tem quem acha que o setor privado vai ajudar, se não for o setor privado, ele vai lá no vereador de ocasião, ou vai lá no município, pede para pagar o galpão, pede para pagar a luz. Então, é o seguinte, tem que subir a régua, se a cooperativa quiser. Senão, infelizmente, vai criar um mercado intermediário de intermediadores, e quem será prejudicada será o setor das cooperativas. E eu particularmente, apoio inúmeros projetos de cooperativa e sou fã e aprendi a respeitar, mas também não fecho os olhos para aquelas que estão erradas e para aquelas que não entram no eixo. Tem exemplos aí, infelizmente, mal sucedidos, porque briga de poder, briga de liderança, aí começa os puxados, que o filho dirige o caminhão, que o cunhado cuida do quê, então, entendeu? Isso acontece. Então, tem que ser transparente e temos que enfrentar o problema. Estou sob pena da gente criar apenas uma... Né? Não, tem que ser cooperativa, e elas acabam sendo engolidas por outros modelos de logística reversa. E, complementando, o Mato Grosso do Sul, de fato, acho que é um exemplo legal, não só para a logística reversa, mas eu acho de gestão ambiental, gestão de resíduos como um todo. Tocantins tem uma legislação moderna também. São Paulo fica a minha crítica particular. São Paulo impôs apenas na indústria, né, a obrigação. Para mim, isso não é responsabilidade compartilhada, é responsabilidade exclusiva, muda o nome, porque a lei fala responsabilidade compartilhada, fabricante, importador, distribuidor, comerciante. Quando São Paulo cobra de operação só da indústria, para mim, subverte o conceito. Passa a ser responsabilidade exclusiva do fabricante. Então, veja, nós precisamos revisitar a lei. Essa é a minha opinião nesse ponto, que eu sei que é sensível, demanda discussão, tem contrapontos, mas eu acho que é um ponto para a gente refletir dentro do debate. E, mais uma vez, doutora Jaqueline, sensacional a atuação da senhora, eu acho que o diálogo vai longe, esse trabalho junto aos consórcios, comungo do seu otimismo, sou um otimista inveterado também, quero ver as coisas acontecendo, por isso que eu provoco, eu quero poder chegar e falar, consórcio A, B e C, funciona, tem gestão, tem governança, os caras contratam e funcionam bem. É isso. E veja, e se não paga na hora do repasse do FPM, o próprio Estado segura. Entendeu? Porque é o seguinte, ou funciona ou não funciona. Né? Então, para mim, esse pode ser um modelo em que o Estado seja um dos agentes operadores do consórcio. Né? Ele venha fazer parte, no caso de resíduos, ser um dos agentes junto aos municípios, especialmente para a questão do repasse e para assegurar que o sistema funcione sobre a perspectiva financeira. Sara? Vou pedir aqui mais 5 minutinhos para o pessoal da organização do evento, para dar uma esticada, porque eu vejo que aqui tem um comentário e uma pergunta que são bem interessantes, só para a gente finalizar, tá? E vou trazer aqui o comentário e depois a pergunta. Pago 5 mil reais de IPTU e nunca nem recolhem meu lixo. Sou uma empresa privada. Pagamos IPTU e temos que terceirizar a coleta, ou seja, o município não recolhe o lixo, ela tem que contratar alguém, mas ainda assim paga o IPTU. E nós sabemos que dentro do IPTU está incluído o serviço de coleta municipal. E a pergunta vem do professor Ronaldo Stefanucci. O que o professor Ronaldo pergunta? Pergunta para o professor Fabrício.
E aqui, acho que por conta da sua expertise, professor, tanto com as empresas, né, e quanto com a questão da gestão como um todo. Como inserir a participação da indústria, no caso, os importadores, os fabricantes, distribuidores e comerciantes, no suporte financeiro para o tratamento de resíduos em CTRs, aquelas centrais de tratamento de resíduos, né? Assim, que elas vão trabalhar, na verdade, em reduzir os resíduos que vão para aterros e lixões, né? No caso, os municípios que ainda tiverem, e essas centrais, elas vão ter catadores, enfim, vai ser algo que o município ou até uma iniciativa privada, uma PPP, não sei, vai ter uma estrutura para fazer essa triagem e como essa questão do financiamento da logística reversa pode se inserir aí. E eu vejo que elas têm muito a ver com essa interseção que a gente tem, tanto da coleta seletiva realizada pelo município e com o que o setor privado pode trazer. E aí, depois disso, eu queria só fazer um fechamento e fazer um agradecimento geral e que vocês façam suas falas. Então, 5 minutinhos, por favor. Quer que eu comece? Então, tá bom. Na verdade, é o seguinte, eu acho que aí o que está acontecendo, e inclusive tem aí na região, né? Vocês têm uma central mecanizada, separação, que é um bom exemplo, que é um bom modelo, que a iniciativa privada investiu, que faz a separação dos materiais, separa o seco, prepara o CDR. Para mim, esse é o conceito. Para mim, passa por aí. Ele pode tanto ser objeto de uma parceria público-privada, como do investimento privado que tem aqui em São Paulo, e mesmo o investimento daí é privado também. E acho que por isso que eu comentei, inclusive, logo no começo do CDR, que foi regulamentado aqui em São Paulo na quinta-feira passada. Acredito que esse é um potencial importante dentro do gerenciamento da gestão de resíduos, lembrando que não é só reciclagem, né? Nós temos que tratar a reciclagem, essa reciclagem tem a reciclagem energética, que é comum na Europa, né? Poucos falam que lá queima e recupera e gera energia, é reciclagem energética. Então, o aproveitamento e a recuperação por CDR, eu particularmente acho muito bem-vindo e entendo que tem que ser fomentado. Para mim, tem que ser fomentado, porque até a questão da reciclagem é um ponto sensível, porque nós estamos tratando de commodity. Veja, acabou de sair uma matéria que a China, há pouco tempo atrás, agora, 2, 3 semanas atrás, que estava utilizando matéria-prima virgem com resina pós-consumo, né? Porque a matéria-prima virgem estava muito barata. Então, estava usando matéria-prima virgem, utilizando na resina pós-consumo, e a indústria falando que estava colocando no mercado produto pós-consumo, com embalagem pós-consumo. Então, com a queda do petróleo, se torna praticamente inviável o material escravo. Então, assim, nós estamos falando de mercado, de livre iniciativa, né? Nós estamos assegurando competitividade. E eu acho que isso tudo entra no balanço dessas operações e nessa modelagem. A gente está hoje acompanhando, assessoro 3 projetos que estão em curso aí de parcerias privadas, e cujo um dos investimentos é exatamente a central de tratamento, né? Ou unidade de tratamento mecânico-biológico, ou central de tratamento mecanizada. Aí são várias formas de tecnologia a depender do fornecedor. Eu queria aqui, para passar também já para a doutora Jaqueline, deixar meu contato para, eventualmente, eu comentei do meu e-mail, que é contato@fabriciosoler.com.br, ou também estou direto no LinkedIn, ou no Instagram, que é Fabrício_Soler. Tá? E obrigado de novo aí pela oportunidade, passando para a doutora Jaqueline. Doutora, ligue seu microfone. Agora está ouvindo? Tá, então, obrigada, Fabrício, você falou rápido, a Sara disse que você fala rápido e é verdade, não deu para pegar aqui o teu contato, mas eu vou querer anotar sim, com certeza. Então, para a gente fechar aqui a nossa participação, eu queria colocar a nossa preocupação com esses novos gestores que vão assumir, não é, os municípios a partir de 2021, porque eles precisam, de fato, estarem bastante cientes de como essa política ela está sendo implantada no Estado e como ela está sendo implantada dentro do seu município e como eles vão assumir esse processo já em andamento, né? Então, nós temos um pouco de preocupação desses novos gestores, de como eles vão dar continuidade à execução
dessa política. Em face disso, nós pretendemos, assim que as gestões iniciarem, nós retornarmos esse contato com eles, até para poder lembrá-los que existe o ajustamento de conduta, que o ajustamento de conduta ele permanece, não obstante a mudança do gestor municipal, chamá-los, inclusive, para informar que, apesar do termo de não persecução penal ter sido celebrado com gestores que os antecederam, mas que eles tornaram-se responsáveis pela efetivação dessa política, portanto, eles terão também que assumir compromissos na efetivação. Então, dentro de todo esse contexto, o que a gente gostaria de pedir é para que os eleitores eles tenham bastante cuidado ao escolher os seus gestores e, ao fazer essa escolha, que eles deixem muito claro, não é? De como o processo da gestão de resíduos sólidos ele deve ter essa continuidade. Às vezes, a gente espera que a população ela tem uma contribuição maior nos processos de forma individualizada, mas no processo eleitoral também é bastante importante que a população participe, que ela discuta com os seus gestores, que ela veja como é que isso vai ser implementado e vai ter a continuidade, porque nós já tivemos, inclusive, problemas com um determinado município em que o gestor, ao assumir, ele quis desfazer uma caminhada que estava ainda inicial, mas que já tinha alguns passos que tinham sido dados, e ele não quis dar essa continuidade, né? E foi bastante prejudicial para o município, ele ficou um pouco atrás dos demais municípios que estavam caminhando junto com ele, de modo que quem perde é a população. Não tem outra forma da gente dizer isso. Quem perde é a população deve ficar atenta. Muitos consórcios já começam a mostrar os resultados concretos, né, de tudo aquilo que está sendo feito, algumas práticas, inclusive, bastante interessantes, até na perspectiva da educação ambiental. Então, é importante que a população acompanhe, é importante que a população esteja atenta, é importante que a população cobre desses novos gestores, né, a continuidade desta política, para que a gente avance, a gente perceba que é uma questão de saúde pública, é uma questão de cidadania para todos, né? Não tem como se falar em cidadania sem passar pelo saneamento, e saneamento, além de esgotamento sanitário, é gestão de resíduos. Então, se a gente quer saneamento, cada um tem que fazer a sua parte da população nesse momento. O meu pedido é que ela cobre dos seus gestores, dos prefeitos, né, que serão eleitos e que vão assumir a gestão a partir de 2021. E dizer a todos que nós continuamos à disposição, o Ministério Público, através da minha pessoa e de todos os promotores de justiça que trabalham com a matéria, está disponível para o diálogo sempre. O nosso foco sempre é o diálogo, mas, infelizmente, em algumas situações, a gente, de fato, judicializa, como algumas ações que foram ajuizadas em alguns municípios, porque chega aquele momento que a gente começa a achar que o gestor está empurrando com a barriga, né? Não sei se lá em São Paulo, Fabrício, você tem esse termo, esse ditado, mas às vezes a sensação que a gente tem é que o gestor está empurrando com a barriga. Então, quando essa situação ela é percebida, alguns promotores eles judicializam e acaba que vira uma situação difícil de ser solucionada, né? Você citou um exemplo aí do Mato Grosso do Sul, mas o colega lá, o Luciano, ele já vinha lutando há bastante tempo, né? Ele vinha tentando, e chegou um momento que a única solução foi: agora vai ter que judicializar porque alguma coisa vai acontecer. Virou uma pandemia, virou uma situação difícil, mas depois que foi ajuizado, inclusive, muita coisa legal aconteceu, né? Então, assim, acabou que, às vezes, é necessário dar essa chacoalhada, às vezes é necessário dar o caldo entornar, não sei se você tem esse ditado lá, mas, às vezes, o caldo é necessário que ele entorne, para ver se os agentes, eles acordam, né? Às vezes, saem daquela letargia e realizam o que deve ser feito. Então, a gente não quer que isso aconteça aqui no estado do Ceará. A gente aposta no diálogo, a gente aposta
num bom relacionamento, numa parceria entre todos esses agentes, o Ministério Público aposta nisso, mas, se for necessário, nós também vamos entrar com as ações que sejam necessárias para que a política, enfim, ela seja concretizada. Então, finalizo agradecendo ao convite, desejando sucesso a todos, não é? Cada um no seu papel, a Sara, junto à Secretaria de Meio Ambiente, que também é a responsável, de certa forma, pela efetivação dessa política. Desejo sucesso a todos e vamos adiante. Boa noite. Obrigada, doutora Jaqueline. Fabrício, você quer dar uma última fala? Já se despediu? Não, só agradecer de novo, agradecer ao Alceu aí pelo convite, pela oportunidade, agradecer a todo o time de vocês aí. Foi muito bacana o debate, adorei a ausência de script aqui, segue o jogo, pinga fogo, vai falando, se vira nos 30 e assim vai embora. Então, foi bacana, parabéns pela organização, agradeço o convite, adorei o bate-papo, parabéns a vocês todos pelo trabalho, Sara, Alceu, Jaqueline, todos os envolvidos, e certamente a gente vai se encontrar. Eu espero estar aí de novo aí em breve, para a gente estar conversando, e também eu sou otimista na implementação da política. O Brasil precisa disso. Quando a gente está discutindo de saneamento e vê aqueles números grotescos de 110 milhões de brasileiros sem tratamento de esgoto, 40 milhões de brasileiros sem água tratada, 40% de tudo que é gerado em palichão, não tem como a gente avançar, né? Não dá, nós estamos travados, nós estamos amarrados, né? Então, nós precisamos tirar, e acho que o novo marco legal de saneamento vem para isso, e eu acho que as instituições atuando em conjunto ajuda bastante, e esse trabalho de promoção de informação, levar a informação correta e qualificada, e hoje por vocês. Muito obrigado. Obrigada, Fabrício, obrigada, doutora Jaqueline. Gostaria mais uma vez, então, de agradecer aqui ao Alceu, ao Decora Eventos. Na verdade, não sei se no início, acho que eu falei muito rápido, mas acabei não mencionando, mas hoje eu estou trabalhando para a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, e uma das pastas que eu coordeno, na verdade, é da logística reversa. E, assim, eu adoro desafios, e eu acho que é justamente isso, a gente ter esse desafio de tentar implementar uma política que funcione, mas que na prática ela seja viável. Acho que tudo que foi discutido aqui foi muito contundente e nós estamos atrás de soluções. Acho que essa questão de sangue novo, entrando no que já existe, trazendo novas tecnologias, são, na verdade, a solução que a gente precisa. O Brasil tem diversas realidades e diversas soluções são possíveis para o nosso Brasil. Então, Alceu, muitíssimo obrigada. Quero agradecer aqui a confiança que você depositou em mim para mediar esse evento com duas pessoas que já têm um currículo aí imenso, mas acho que a gente aprende assim, né? É com a pessoa que já tem mais experiência. Então, um abraço e obrigada a todos pela audiência. Sara, agradecer em nome da organização, né? Agradecer a sua brilhante participação, né? Você conduz esse seu sorriso, essa sua leveza, né? Facilita muito a condução dos trabalhos, né? Então, também agradecer o Fabrício, agradecer a Jaqueline, realmente as provocações, né, foram muito boas, eu gostei, eu fiquei aqui me coçando aqui para entrar no debate, porque realmente, né, foram muito boas, né? A reação do público, nós chegamos a ter 102 pessoas e nesse momento nós temos 90 pessoas, foi 50% a mais do que eu anunciei no começo, porque realmente, não só o tema ele é relevante, mas também os debatedores e a mediadora são relevantes, então as pessoas ficam curiosas para saber, e realmente foi mais um aprendizado, e eu sou suspeito, porque cada evento, cada episódio supera o episódio anterior, não desmerecendo os anteriores, né? Mas porque os episódios são muito bons, as discussões são muito boas, né? Então, para finalizar, agradecer a equipe, que tem uma equipe aí de apoio, tem a Cristina, tem o Rafael, tem toda uma turma aí que está focada em organizar, né? Agradecer novamente aos nossos patrocinadores, a Ecofor, a Marquise Ambiental, a Quer e o Sebrae, e essa é uma realização da Decora Eventos, da RPG Reinfra Consultoria, né? Estamos finalizando hoje o episódio de número 8, Logística Reversa, e muito em breve estaremos anunciando o 9º episódio, Participação Privada, tá? É um instrumento, e aí o Fabrício colocou de maneira contundente, né, que o novo marco regulatório ele trouxe de uma forma mais forte, né, a participação privada no setor de saneamento básico. Então, vamos discutir essa discussão. E o 10º também, que é um elemento essencial,
que é a capacitação, né? O setor precisa de capacidade de gestão e, por meio da capacitação, da qualificação, a gente vai conseguir chegar. Então, agradeço a todos, né, novamente, Sara, Fabrício, Jaqueline, e agradecer principalmente também aos nossos telespectadores, né, que ficaram até agora, às 22h33, e convido para, né, em breve, muito em breve, nosso próximo episódio de participação privada. Então, boa noite a todos, boa noite, tchau, obrigadão aí. Valeu, pessoal, valeu, tchau. Valeu, tchau, tchau.